Às vezes, crimes horríveis acontecem com pessoas que parecem ser as menos prováveis de aparecerem nos noticiários criminais. No entanto, a crueldade humana não poupa ninguém, nem mesmo aqueles que dedicaram suas vidas a ajudar e apoiar os outros. A pequena cidade de Moncton está localizada na Escócia, a 50 quilômetros a sudoeste de Glasgow. É um lugar minúsculo, com apenas 1.000 habitantes, mas com uma história rica que remonta à época medieval. Moncton ainda preserva o charme histórico, mas nossa visita não é para admirar a arquitetura, e sim para tentar desvendar o mistério de um episódio criminoso que essas paredes guardam. O caso ocorrido aqui chocou a comunidade local pela sua brutalidade e absurdo. Ele se tornou amplamente conhecido na região, e as pessoas discutiam ativamente o fato de que aqueles que dedicam suas vidas à sociedade frequentemente se tornam vítimas justamente das pessoas a quem ajudam. Contudo, o motivo do crime ainda permanece uma incógnita. Emma Faulds era uma dessas pessoas. Durante toda a sua vida, ela contribuiu para o desenvolvimento social. Ela trabalhava com jovens problemáticos em um centro educacional local e era uma pessoa de natureza muito bondosa. No seu 30º aniversário, Emma adotou um filhote de cachorro do abrigo, chamado Maverick. Ele era o mais frágil da ninhada, mas eles conseguiram cuidar dele, e até o fim da vida o cão foi seu fiel companheiro. Emma era uma das 2 filhas de seus pais, tendo uma irmã mais nova chamada Miriam, 7 anos mais jovem. Emma era conhecida não apenas por sua bondade e amor pelos animais, mas também porque sua família era proprietária de uma loja local. Este negócio pertencia à família Faulds desde o final do século XIX, sendo mantido por várias gerações. O pai de Emma era bisneto do fundador da loja, e ele mantinha as tradições, com a esperança de um dia passar o negócio para seus herdeiros. Emma era uma pessoa muito alegre, capaz de animar qualquer grupo. Onde quer que ela estivesse, era muito ativa e gostava de contar histórias engraçadas sobre si mesma, o que demonstrava sua personalidade vibrante. Ela sempre se vestia com muito estilo e amava acessórios, o que a destacava entre os amigos. Em quase todas as fotos que restaram, ela está sorrindo. Aqueles que a conheciam bem se lembravam de que era difícil vê-la com outra expressão no rosto. Ela era muito amigável e positiva, gostava de festas e mantinha uma barulhenta companhia de amigos desde os tempos de escola. Infelizmente, em sua juventude, ela teve que se mudar para estudar, o que fez com que os encontros com os amigos se tornassem mais raros. Mesmo assim, foi nesse período que Emma decidiu se dedicar à educação para construir uma carreira futura. Sua irmã, Miriam, também tinha esperanças de tornar o mundo um lugar um pouco melhor. Ela via Emma como um exemplo de pessoa positiva, capaz de alcançar tudo o que desejasse. Eventualmente, Miriam também se formou e se tornou enfermeira em um centro médico local. Ganhando experiência, ela se mudou para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde trabalhou na área médica. Enquanto isso, Emma estava totalmente absorvida pelo trabalho, algo que lhe trazia grande satisfação. No entanto, essa dedicação também trazia desvantagens. Apesar de ser uma pessoa agradável e de boa aparência, ela tinha dificuldades em manter relacionamentos com homens. Teve alguns pretendentes, mas os relacionamentos não duravam. Provavelmente, isso se devia ao fato de que Emma queria primeiro se estabelecer e construir sua carreira antes de formar uma família e ter filhos. No domingo, 28 de abril de 2019, Emma, aos 30 anos, decidiu visitar seu amigo Ross Willox, que morava em Fairfield. Na época, ele tinha 40 anos. Emma mantinha uma amizade calorosa com Ross há cerca de 20 anos, algo que todos ao redor sabiam. Embora ele não fosse perfeito, de acordo com o que ela contava, os dois tinham objetivos e visões de vida semelhantes. Eles se conheceram no início dos anos 2000, quando ambos trabalhavam em uma instituição correcional. Ross era guarda prisional e instrutor, treinando o pessoal sobre como lidar com situações de descontrole dos detentos. Emma trabalhava com adolescentes problemáticos. Eles se deram bem imediatamente e mantiveram contato, mesmo depois de Ross passar um tempo fora da cidade. Quando ele voltou, retomaram a amizade, frequentemente se reunindo com outros amigos para se divertir. Portanto, o encontro dos dois amigos não parecia algo preocupante. Era algo comum. No entanto, depois disso, Emma parou de responder às mensagens, o que era completamente atípico para ela, pois sempre estava com o telefone em mãos. No início, ninguém se preocupou, assumindo que ela estava se divertindo e havia se esquecido do mundo. Na terça-feira, 30 de abril de 2019, Emma deveria ter ido trabalhar, mas não apareceu, o que era extremamente raro para ela, e ainda mais alarmante foi o fato de que ela não avisou ninguém.
Quando tentaram contatá-la, não conseguiram. Nesse mesmo dia, decidiram falar com seus pais para tentar entender o que estava acontecendo. Os pais também estavam chocados e não faziam ideia do que poderia ter ocorrido com a filha. Quando ficou claro que algo realmente grave havia acontecido, a família contatou a polícia, pedindo para verificar o bem-estar de Emma. A polícia foi até a casa dela, mas não conseguiu entrar em contato. O cachorro dela, Maverick, estava chorando dentro da casa, o que aumentou as preocupações. Como resultado, os policiais tiveram que arrombar a porta. Lá dentro, encontraram Maverick, o que reforçou as suspeitas de que algo sério havia acontecido. Segundo os familiares, Emma jamais deixaria seu cachorro sozinho sem antes combinar com alguém para cuidar dele. Além disso, o cão havia passado por uma cirurgia recentemente e necessitava de cuidados constantes. Emma, que era extremamente cuidadosa, jamais o abandonaria nessas condições. Portanto, qualquer viagem não planejada estava descartada. Algo grave havia acontecido com ela. Quando informaram a irmã de Emma, Miriam, de 32 anos, sobre o ocorrido, ela imediatamente sentiu que algo estava errado e pegou o primeiro voo de volta para a Escócia. Ela chegou à casa dos pais no dia 1º de maio, disposta a ajudar nas buscas que já estavam em andamento. Em Moncton, as operações de busca e resgate, conhecidas como Operação Solan, já tinham começado. A polícia e todas as equipes de emergência disponíveis estavam envolvidas, contando também com a ajuda de amigos, familiares e testemunhas casuais, que foram incentivadas a colaborar através de anúncios na televisão. A família de Emma chegou à cidade e começou a distribuir panfletos com a imagem da mulher de 39 anos, além de usar ativamente as redes sociais para compartilhar fotos e descrições dela, buscando qualquer informação dos moradores locais. Câmeras de segurança foram verificadas, e uma delas capturou Emma na manhã de 28 de abril, passeando com seu amado cachorro antes de seguir com seus compromissos. A mulher foi vista conversando com alguns vizinhos, que depois foram chamados como testemunhas para ajudar a reconstituir os acontecimentos daquele dia. Depois disso, Emma foi vista fazendo compras, e, às 17h39, uma câmera de um veículo registrou seu carro, um BMW azul, facilmente identificável pela placa personalizada com suas iniciais. O carro estava estacionado perto da casa de Ross, que ela planejava visitar. Parece que ele foi realmente a última pessoa a vê-la antes de seu desaparecimento. Naquele dia, Emma havia conversado com sua irmã, Miriam, dizendo que planejava se reconciliar com Ross, pois eles haviam brigado recentemente. Ela disse que pretendia beber um pouco com ele, conversar e talvez até passar a noite, caso tudo corresse bem. Mais tarde, por volta das 20 horas, uma colega de Emma trocou algumas mensagens com ela pelo WhatsApp. Emma confirmou que estava na casa de Ross e mencionou que provavelmente ficaria lá à noite. A conversa, no entanto, não deixou claro qual era o tipo de relação entre Emma e Ross. Suas amigas e familiares acreditavam que eles eram apenas amigos. Curiosamente, nos últimos tempos, Emma e Ross tinham enfrentado alguns problemas em sua amizade, brigando algumas vezes, mas sempre se reconciliando depois. Algumas pessoas achavam que havia algo mais entre eles, enquanto outras viam apenas uma longa amizade. A última vez que Emma foi vista foi às 21h10 daquele domingo, 28 de abril de 2019. Agora o carro da protagonista da história foi encontrado em frente à casa dela. Ele estava estacionado no lado oposto da rua, o que também se tornou um fato alarmante. Todos que conheciam bem Emma contaram que ela tinha um leve transtorno obsessivo-compulsivo, o que resultava em algumas peculiaridades em seu comportamento. Uma dessas peculiaridades era a maneira como ela lidava com o carro. Ela sempre estacionava no mesmo lado da rua. Uma de suas amigas afirmou com certeza que Emma jamais teria deixado o carro daquela forma, e por isso suspeitou imediatamente que o BMW havia sido deixado ali por outra pessoa. Os policiais continuaram a revisar as câmeras de segurança pelas ruas da cidade e também apelaram ao público, fornecendo uma descrição detalhada do veículo na esperança de que alguém tivesse visto quem estava ao volante naquela noite. As buscas eram feitas de porta em porta. Os detetives não só procuravam testemunhas, mas também verificavam as câmeras de segurança que poderiam ter registrado algo. Foi assim que descobriram que os últimos movimentos de Emma foram registrados no domingo, 28 de abril. Após isso, ninguém mais a viu. A última pessoa com quem ela foi vista em companhia foi Ross Willox. Isso foi confirmado não apenas pelas câmeras de segurança, mas também por vários testemunhos do círculo próximo de Emma. A relação entre Ross e Emma parecia bastante estranha, pois Ross tinha um passado muito mais sombrio do que o de Emma.
Ele não costumava falar sobre si mesmo e raramente se abria, o que lhe deu uma reputação de pessoa misteriosa e um tanto sombria. No entanto, algumas coisas sobre Ross eram conhecidas com certeza, como o fato de que ele trabalhou como guarda em uma prisão, mas perdeu o emprego após apenas 4 anos por 2 motivos. Um deles era oficial, e o outro não. Segundo a versão não oficial, o jovem guarda, Ross, foi demitido por ter estabelecido um esquema de contrabando de substâncias proibidas para os presos, lucrando com isso. Um informante anônimo afirmou que ele estava fortemente ligado a um grupo criminoso em Glasgow, que o fornecia com essas substâncias. Em 2004, o carro de Ross foi confiscado para uma busca, na esperança de encontrar materiais proibidos, após uma denúncia do mesmo informante, cuja identidade não foi revelada. No entanto, apesar dos esforços, nada foi encontrado. Dessa forma, as autoridades não conseguiram vincular Ross diretamente às atividades criminosas das quais ele era acusado. Ainda assim, havia evidências claras de má conduta. As autoridades não queriam deixar Ross sem punição, e a administração da prisão onde ele trabalhava se envolveu na investigação. Mas, novamente, nada foi encontrado que pudesse ligá-lo ao contrabando. Ao que tudo indicava, ele havia sido avisado a tempo e conseguiu apagar qualquer rastro de envolvimento. As autoridades tentaram encontrar alguma maneira de puni-lo para demiti-lo oficialmente e impedi-lo de retornar ao serviço. Como resultado, Ross foi preso e interrogado por mais de 6 horas. No final, ele admitiu ser culpado por posse ilegal de armas. O caso foi a julgamento, mas, ao que se sabe, ele não recebeu punição formal. Ross foi apenas suspenso, e sua carreira nas forças de segurança acabou. Ele se viu diante da necessidade urgente de recomeçar a vida do zero, o que incluía obter uma educação. Ele se matriculou na Universidade de Glasgow para cursar engenharia, onde demonstrou ser um jovem inteligente e promissor. Após se formar, recebeu várias ofertas de emprego e rapidamente começou a trabalhar na área. Nos anos seguintes, trabalhou em diversas empresas e fábricas ao redor do mundo, incluindo Reino Unido, França, Bélgica e até no Oriente Médio. Em 2010, ele vivia e trabalhava em Israel, onde conheceu a mulher que mais tarde se tornou sua esposa. Na época, ele tinha 31 anos, e ela 45. Apesar da diferença de idade, parecia haver harmonia no relacionamento. No entanto, Ross queria continuar focado em sua carreira, enquanto sua esposa desejava formar uma família, o que colocou o relacionamento em risco. Mais uma vez, Ross se mudou, desta vez para Moncton, onde trabalhou como inspetor de segurança em uma estação de trabalho. Mas ali ele enfrentou dificuldades graves, que mais uma vez colocaram sua carreira em risco. De 2016 a 2018, Ross trabalhou em uma usina eólica isolada no oeste da Escócia. Em 15 de março de 2017, um de seus colegas, um português de 38 anos chamado Antônio, estava realizando manutenção em uma das turbinas eólicas. Devido à falha no cumprimento das normas de segurança ou a um defeito no equipamento, Antônio caiu e morreu. Houve uma longa investigação sobre as circunstâncias do acidente, e a ironia era que Ross estava de plantão no momento do incidente. Antes que essa investigação fosse concluída, ocorreu outro evento desagradável na vida de Ross: o desaparecimento de Emma. Os detetives que investigavam o desaparecimento de Emma imediatamente voltaram sua atenção para Ross, que parecia suspeito, principalmente devido a episódios duvidosos em seu passado. Um fato preocupante era que Ross não participou de nenhuma das operações de busca organizadas, apesar de seu longo relacionamento de amizade com Emma. Ele a considerava quase como uma irmã. As suspeitas aumentaram durante seu interrogatório, quando Ross foi convidado pela primeira vez a comparecer à delegacia. Ele claramente não queria cooperar com os investigadores, respondendo de forma evasiva e escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ross admitiu que realmente viu Emma naquela noite. Eles beberam um pouco, fumaram maconha e depois foram ao apartamento dele. Após algum tempo, Emma teria ficado preocupada com uma cirurgia que havia feito e decidido voltar para casa. Então eles foram juntos até lá. Segundo Ross, nas primeiras horas da manhã de 9 de abril, ele voltou para sua casa, e sua amiga estava viva e bem. Ele não fazia ideia do que poderia ter acontecido depois disso. A casa de Emma foi completamente revistada, mas não havia sinais de confusão, manchas de sangue ou fragmentos de roupas que indicassem uma luta ou ataque. Então, a polícia começou a suspeitar que o casal talvez nem tivesse ido à casa de Emma e que Ross estivesse mentindo para encobrir o crime. Os detetives estavam determinados a obter mais informações de Ross, e em 7 de maio, ele foi preso.
Isso aconteceu uma semana após Emma ter sido oficialmente declarada desaparecida. No dia seguinte, Ross foi acusado de assassinato e de tentar obstruir a investigação, mesmo que o corpo de Emma ainda não tivesse sido encontrado, nem vivo nem morto. Ross pediu um advogado, e seu defensor insistiu que as autoridades não tinham evidências suficientes para mantê-lo preso. O advogado estava parcialmente certo. A teoria da acusação era baseada em evidências circunstanciais, já que não havia corpo, e a questão da prisão permanecia em aberto. Eram necessárias provas diretas do assassinato. Decidiu-se continuar as buscas nos locais que Ross frequentava regularmente. O primeiro lugar a ser investigado foi a usina eólica onde ele trabalhava na época. Esse local foi escolhido porque os investigadores haviam analisado os movimentos do celular de Ross no dia do desaparecimento de Emma e conseguiram reconstituir parte da cronologia dos eventos graças a vídeos, incluindo gravações de câmeras de vigilância e celulares de testemunhas casuais. Naquela noite, o telefone de Ross foi rastreado nas proximidades da usina onde ele trabalhava. Os detetives revisaram as gravações das câmeras de vigilância da área e descobriram que o sistema de monitoramento registrou pelo menos 2 visitas de Ross ao local nos dias seguintes ao desaparecimento de Emma. A primeira foi em 29 de abril, quando ele foi ao local em seu SUV Mercedes. No dia seguinte, ele voltou ao local dirigindo o Jaguar de sua esposa, que estava fora da cidade quando Emma desapareceu. Tudo isso parecia muito suspeito. Provavelmente, Ross estava tentando confundir as pistas mais uma vez. No entanto, devido ao número limitado de torres de celular naquela área, não foi possível determinar sua localização exata na floresta. Estimava-se que o corpo de Emma poderia estar escondido em uma área extensa de dezenas de quilômetros quadrados, em um terreno de difícil acesso. Acreditava-se que Ross tivesse discutido com Emma naquela noite, a matado e depois levado o corpo para longe da cidade para escondê-lo. Era necessário descobrir o que tinha acontecido com ela, mas, considerando o tempo das buscas, já não havia esperança de encontrar Emma viva. Pelo menos era isso que as autoridades policiais reconheciam. Analisando as informações, foi possível identificar algumas áreas que pareciam ser os locais mais prováveis onde Emma poderia estar. Isso permitiu reduzir um pouco o perímetro da operação de busca, mas ainda assim cobria uma área enorme. A polícia pediu ajuda aos moradores locais que, de alguma forma, poderiam ter notado ou registrado o movimento de Ross. Os detetives chegaram a uma cidade chamada Barrel, um local por onde passavam 2 estradas que levavam à usina elétrica. O principal suspeito deveria ter usado essas estradas, mas o problema era que ele passava regularmente por ali a caminho do trabalho, então não levantaria suspeitas. Os investigadores conseguiram obter informações valiosas na manhã de 29 de abril, um dia após o desaparecimento de Emma. Um carro, descrito como semelhante ao Mercedes de Ross, foi visto na área. Além de contar com a ajuda da comunidade, as autoridades também utilizaram um helicóptero na operação de busca. Vários grupos trabalhavam ao mesmo tempo, examinando minuciosamente todas as áreas suspeitas. Infelizmente, não encontraram nada, o que não foi surpreendente, já que a maior parte dos setores investigados era composta por florestas densas. Finalmente, os investigadores conseguiram imagens que mostravam que foi Ross quem estacionou o carro de Emma em frente à casa dela. Depois disso, ele saiu e limpou cuidadosamente a lataria, as maçanetas e as janelas do lado de fora. Em seguida, ele passou bastante tempo mexendo dentro do carro, aparentemente removendo rastros de sua presença no interior. A partir desse momento, Ross começou a ser monitorado mais de perto e foi flagrado por outras câmeras. Descobriu-se que ele foi a uma loja de ferramentas onde comprou 4 grandes garrafas de alvejante à base de cloro, luvas de borracha, outros produtos de limpeza, uma cortina de chuveiro e roupas impermeáveis. Isso aconteceu na manhã de 30 de abril. Durante o dia, Willox entrou em contato com sua amiga várias vezes via mensagens instantâneas e enviou mensagens de voz. Ficava evidente que o criminoso estava tentando simular uma conversa, como se ela ainda estivesse viva, para desviar a suspeita sobre si. Contudo, de acordo com as informações obtidas, Emma já estava morta naquele momento. A análise do histórico de pesquisas no navegador de Ross revelou buscas suspeitas. Ele estava tentando descobrir como a polícia rastreia veículos nas estradas. Além disso, fez outras perguntas preocupantes, como limpar sangue e como despistar rastros após um crime. Parecia que ele estava tentando evitar ser responsabilizado, mas curiosamente ele sequer limpou o histórico do navegador. Ao que parece, ele não pensou que poderia ser rastreado por seu comportamento online. Claro, esse descuido acabou favorecendo as autoridades.
Ross já não tinha chances de ser liberado antes do julgamento, mas era necessário encontrar o corpo. Além de aparecer em várias gravações de câmeras de segurança, ele também não limpou adequadamente o carro de Emma. No laboratório forense, foram encontrados diversos vestígios de DNA e impressões digitais, especialmente no banco e na alavanca de câmbio. A única coisa que Ross fez bem foi esconder o corpo de sua vítima, que ainda não havia sido encontrado. Para desvendar esse mistério, foi necessário utilizar microscópios e análise espectral. A polícia tinha um par de sapatos que Ross usou no dia do desaparecimento de Emma. A sola dos sapatos foi analisada, e vestígios de sangue de Emma foram encontrados, além de partículas de solo que ajudariam a polícia a localizar o corpo. Técnicas avançadas foram usadas para os testes, e, após receber novas informações dos especialistas forenses, as buscas foram reduzidas a uma área específica de pântano. Um grupo de busca foi enviado para essa área, e, em menos de 24 horas, com a ajuda de um cão farejador treinado, o corpo de Emma foi encontrado. As amostras de solo retiradas dos sapatos de Ross mostraram 92% de correspondência com o local onde o corpo foi descoberto. Não eram apenas partículas de terra semelhantes, mas também de vegetação, como musgo. Emma foi encontrada longe de qualquer área habitada, em um local isolado onde ninguém pensaria em procurá-la. O corpo estava em um pântano de difícil acesso e não visível do ar. Estava nu, jogado entre arbustos e coberto com musgo e vegetação local. Ficou evidente que o criminoso tentou esconder o corpo. Em 12 de junho de 2019, foi emitido um comunicado oficial informando que, 1 mês e meio após seu desaparecimento, o corpo de Emma Falls havia sido encontrado. Infelizmente, o corpo estava em um estado avançado de decomposição, e o legista nem conseguiu determinar a causa oficial da morte. Emma só foi identificada pelas fichas odontológicas. Até o último momento, a família da vítima tinha esperança de que ela estivesse viva, sendo mantida refém em algum lugar. Eles esperavam que Emma voltasse para casa, mas, infelizmente, uma semana após a descoberta do corpo, a família anunciou oficialmente o fim das buscas. Postagens em memória de Emma foram feitas nas páginas oficiais criadas na internet. 3 meses após a morte de Emma, seu amado cão, Maverick, também faleceu. Muitos acreditam que ele morreu porque não suportou a ausência de sua dona. Isso pode ser verdade, pois para a raça de Maverick, ele viveu menos do que a média. Tudo isso apenas acrescentou mais tragédia a esse terrível incidente. Ross negou persistentemente sua culpa, e a verdade sobre por que essa mulher bondosa morreu ainda é incerta. Todos buscavam justiça e queriam entender o que aconteceu com Emma. Infelizmente, o sistema judicial foi lento após esses eventos, em parte devido à pandemia de Covid-19. Devido a atrasos e lockdowns, o julgamento pelo assassinato de Emma só ocorreu em 2021. Durante esses 2 anos, Willox continuou a alegar sua inocência, negando ambas as acusações contra ele. Apesar dos esforços de seus advogados, em 25 de maio daquele ano, ele foi considerado culpado de ambas as acusações. Ross foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Mesmo após a condenação, ele continuou a afirmar sua inocência. Na opinião das autoridades, Ross é o único que realmente sabe o que aconteceu em sua casa. A história completa dos eventos nunca foi totalmente esclarecida. Claro, Willox ficou indignado com a decisão do tribunal e imediatamente entrou com o recurso. Ele teve que passar por várias instâncias, chegando até o Tribunal Superior de Justiça Criminal de Edimburgo. O recurso foi ouvido 6 meses após a condenação, mas, mesmo nessa fase, ele foi rejeitado. Como resultado, Ross foi obrigado a aceitar sua sentença. Ele agora cumpre sua pena na mesma prisão onde trabalhou como guarda em um período de sua carreira, talvez até fornecendo substâncias ilícitas aos detentos. Agora, algumas pessoas se perguntam se Ross poderia ter empurrado seu colega da turbina na usina eólica. Desde o início, esse incidente parecia bastante suspeito, e agora, com a revelação de que Willox era capaz de cometer um assassinato, fica a questão: ele poderia ter discutido com o colega e simplesmente jogado da turbina?